Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu queria falar hoje sobre essa questão que a gente está sentindo cada vez maior no Brasil, do brasileiro se posicionar politicamente, né? Durante muito tempo, o brasileiro não estava nem aí para a política, mas desde 2013 para cá, essa vontade foi crescendo. Quando a gente para e pensa, inclusive vai fazer quase 10 anos, né? Ano que vem faz 10 anos, fazem 10 anos, que a gente entrou nessa e meados do ano que vem, então, aquelas manifestações de 2013 vão completar uma década. Processo bastante complicado que a gente passou. Mas eu noto que ainda tem muita gente muito perdida, né? Como é que se posiciona, o que é cada coisa, as pessoas vão tentando captar aqui e ali. E o que está acontecendo, né? Aonde eu posso encontrar um lado que faça sentido e para mim, né? Tem muita gente que eu acho que já encontrou. Tá lá convicto, não, sou desse lado e tá bom, tô de boa aqui, tô bem, tá bom. Mas tem muita gente que às vezes escolhe de um lado, fica meio pensativo, poxa, mas será que é isso mesmo? Que gosta de ser no lado mais porque aquele é o que melhor deu resultado, mas na soma geral ficou melhor ali aquele lado, tem mais vantagem, o outro, não, o outro eu acho muito esquisito, eu acho preocupante. Então eu vou ficar nesse lado mesmo, mas lá dentro não está totalmente de acordo, nem aquela coisa, né? Tem os animados, né? Alguns até fanáticos, mas tem muita gente que não está assim tão. Ele não lida tão bem. E pelo contrário, às vezes. Aliás, às vezes até lida bem, né? Mas não é, porque não é, às vezes nem sabe exatamente o que está seguindo. Segue. Segue por alguma coisa que diz, não, esse lado tem cara de ser mais correto. Mas entender, mesmo, às vezes bate mais dúvidas, né? Então as pessoas estão muito perdidas. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas na sociedade. Assim. As pessoas tentam se achar e quando elas finalmente se encontram, como aconteceu, por exemplo, no final do ano passado, em que os lados políticos começaram a se definir, até para esse ano, que a gente já sabia que era eleição, claro, né? Só fazer as contas. Então, assim, se preparando já para a eleição de 2022, as pessoas já começaram a se definir melhor politicamente. Aí sempre acontece uma coisa que bagunça muito a vida da gente, né? Os acontecimentos internacionais, até dessa guerra aí que teve, Aí, pô, ficou, meu Deus, agora que eu tava me achando, agora que eu tava me encontrando, me perdi de novo. Então é um terror, né? Quer dizer, quando você não sabe, às vezes se encontra num canto, mas não é bem aquele canto, e até quando é, você nem entende, e quando entende, finalmente me encaixo, acontece uma coisa e bagunça tudo de novo. Quer dizer, é uma vida difícil, né? A vida do brasileiro para se achar politicamente não tem sido muito fácil, vamos combinar. Muito pelo contrário, como diria o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? Muitas, muitas, até demais. Tem hora que ele fala assim, não, não, deixa eu ter um pouquinho menos de emoção, deixa eu ficar um pouquinho mais na calma. Mas não tá fácil. E nisso tudo, eu acho que a principal contribuição que eu sinto que as pessoas têm que ter é tá faltando compreensão mesmo. A principal compreensão é compreensão. Tá faltando entender. Tá faltando antes de escolher um lado e se animar e entrar naquela de grupo, a gente parar aí, peraí, deixa eu entender melhor como as coisas são, né? Se posicionar perante o mundo, significa você entender como é o mundo. Se você não entende como é que é o mundo, você vai se posicionar como você não sabe nem diferença de uma coisa e outra. Se eu estou nessa posição, se eu estou na outra, como é que eu faço? Não dá, né? Só que eu acho que posicionamento no mundo, o mundo ele não é uma coisinha parada. Tem muita teoria de como o mundo funciona que é assim, aquela coisinha paradinha, estanque, com aquelas classificações. Você tem esse lado, tem esse lado, tem esse lado, você escolhe aqui e vida que segue. Não, a vida não segue. A vida não segue, é uma compreensão estática de mundo. Tudo paradinho, tudo fixado. Infelizmente, boa parte das teorias são assim. Perdem muito com isso. Então, na verdade, eu comecei a perceber que o principal componente para a gente se posicionar é compreender, e o principal componente para a gente compreender o mundo é entender como funciona a dinâmica do mundo. Não é como ele funciona, mas não como ele funciona lá paradinho. Não é como ele se organiza, não é tipo um quadro. Aliás, tem um quadro aqui atrás. Não, eu botei errado. Isso aqui inverte demais. É aqui, né? Tem um quadro aqui. Esse quadro eu posso entender ele,
qualquer quadro, como, sei lá, esses armários e tudo. Aqui tem os móveis, né? Paradinho. Tem uma prateleira em cima, outra embaixo, outra embaixo, outra embaixo. Tudo ali naquela ordemzinha. Vou para as teorias são assim, como as coisas são uma espécie de organograma, uma espécie de quadrinho geral. Dá para fazer um PowerPointzinho bonitinho. Ó, que fofo. Ó, que bonitinho. Ó, que guti-guti. Aí você pronto, faz aquilo e tá tudo organizado. Pronto. E o mundo tá ali, um quadro parado. Né? Esse quadro não é que sempre é o lado. Esse lado, esse quadro aqui, há mais de 5 anos atrás, ele era, sabe como? Assim mesmo. Exatamente assim. Isso é compreensão estática de mundo. Mas o mundo não. O mundo ele tem uma engrenagem, ele tem um movimento. Engrenagens até já é meio mecanicista, mas enfim, vocês entenderam. Ele tem um movimento, ele tem um fluxo, ele tem uma mudança contínua. E uma visão que eu pego até da matemática, em teoria de sistemas dinâmicos. Teoria de sistemas dinâmicos é aquela famosa teoria do caos. O nome de teoria do caos, aliás, é muito ruim. O nome certo é teoria de sistemas dinâmicos. E mostra o que? Como funcionam as coisas que mudam. Dinâmica quer dizer movimento, quer dizer mudança, quer dizer coisa que não está lá paradinha fixa, não. Tá sempre movimento, sempre mudando, sempre sendo outra coisa. E você vai aprendendo como cada instante funciona em relação ao instante anterior. Mas o instante anterior, o segundo anterior. E vira outro. E vira outro. E vira outro. E aí você faz, a partir dessa compreensão, como é que você chega? A compreensão do que vai acontecendo, de todos os processos. É essa compreensão que eu treinei primeiro na matemática, depois quando eu fui estudar história até do mundo, né? Alguns autores muito interessantes e tudo mais, que têm mais essa visão. E eu fui vendo que existe um funcionamento de como a coisa vai crescendo. Eu não diria nem uma engrenagem, parece mais um funcionamento biológico, né? Que nem a planta que de repente joga brotos e ramos. E olha que a planta, você jura que ela está parada, mas aí você olha para ela, ela não está mudando. Aí você volta ali uma semana, daqui a pouco ela está diferente, né? E o mundo é assim, né? A gente acha até que ele está parado, mas se você for ver, daqui a pouco ele está totalmente diferente. Aí você lembra como é que era antes? Caramba, não é mais assim, não é mais assim. Vai ter que se acostumar com um mundo que muda. E entender como é essa mudança. Então, assim, meus estudos são muito nessa área. De como funciona a dinâmica do mundo. Como é que é esse fluxo, quais são as leis de formação. Como leis naturais, né? Claro que tudo que é humano não é tão fácil assim. Tem leis muito mais complicadas, mas como é que é o funcionamento disso, gente? Como é que as coisas acontecem? E aí você vai vendo que aquilo faz sentido. Mais do que isso também incorpora um outro princípio que eu fui desenvolvendo, enfim, ao longo da minha vida, até a biografia de como isso foi surgindo na minha vida é até interessante, mas não cabe agora, que foi de que as coisas funcionam melhor quando a gente fala das sociedades. E agora eu vou falar uma coisa que vai parecer meio óbvia, até meio besta, mas é verdade. Fala das sociedades como se elas existissem e fossem elas nas quais a gente está. O que quer dizer isso? Né? É estranho, mas boa parte você vê da teoria política, sociologia, economia, falam de sociedade, conceitos que se a pessoa chega, estou aqui, fechado no quarto, leio, é interessantíssimo, vendo isso aqui. Fechei o livro, saí, vou na venda da esquina, o mundo é outro. Economia, eu sou formado em economia, né? Tenho mestrado em economia. A economia, então, assim, tinha umas teorias que você fala, você olha e fala assim, essa pessoa já foi numa feira? Já foi no supermercado? Já foi fazer, sabe? Ela vive no mundo? Porque nada daquilo existe. São teorias todas bonitinhas, cheias de gráficos maravilhosos. Não, nada disso existe. Então eu botei uma coisa que eu já botei. Primeiro economia, depois eu passei para as outras áreas. Tudo que eu concebo de teoria tem que fazer sentido na vida que eu vivo em sociedade. A minha vida individual, pessoal. Quando eu saio, quando eu pago minhas contas, quando eu vou comer no bar da esquina, quando eu vou na feira. Isso tem que fazer sentido. E por incrível que pareça, isso é muito mais revolucionário do que vocês imaginam. Tem de teoria que você olha que bonitinho, esse monte de gráfico, esse monte de teoria, esse monte de informação, o que você faz? Joga no lixo. Porque você chega à conclusão e fala, tá, mas nada disso existe na minha vida, então não vou. E o que é incrível é que quando eu fiz esse estudo mais macro, até pegando história do mundo inteiro, ao longo dos séculos, e quando eu vi essa coisa mais micro, de repente eu fui surpreendido com uma coisa que eu nunca esperava, foi coerente. Eu vou te dizer, você pegar uma coisa tão grande e essa vida individualzinha, você achar que aquilo vai ser coerente,
ficar de joelhos e agradecer a Deus, viu? Porque, olha, não é fácil, não. E é isso que eu quero divulgar aqui com o meu trabalho. Eu quero ir divulgando aos pouquinhos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, em vários cursos, em vários vídeos, o que eu fui descobrindo. Porque, olha, é incrível, você consegue entender realmente como é a vida quando você vai numa feira, no supermercado, o que acontece que às vezes certas empresas são campeãs de reclamações e tudo, essas coisas bem pessoais e tal. Mas você consegue entender, por exemplo, por que determinadas nações agora estão mudando o poder, por que algumas estão desafiando outras. Você vê esse cenário internacional, guerra, pronto. Uma desafiando a outra. Por quê? Por que diabos uma está desafiando a outra? E como consegue? Como é isso? E aí você vai ver que séculos atrás era diferente. Como entender esse processo que é tão macro, tão grande? Pois é, as mesmas leis que a gente vê na nossa vida. E é bom, né? Aí dá uma sensação maravilhosa. Você entende o mundo, mas um mundo que você está nele, assim, um mundo que você vivencia, que você está vendo. É um mundo pequenininho aqui, nossa vida, mas é um mundo grande de toda a história do mundo, todas as sociedades humanas ao longo de séculos, de outros países, de outros séculos, de outros momentos, e tudo aquilo tem leis coerentes, tem leis que funcionam, que fazem sentido, entendeu? Que é maravilhoso, maravilhoso. E é isso que eu quero passar no meu trabalho aqui, é isso que eu quero colocar para vocês, porque eu acho que quando a gente entende como o mundo funciona, e as coisas que eu descobri são muito valiosas, são muito bonitas, quando a gente começa a entender que esse funcionamento faz sentido, o que eu vejo na minha vida individual, mas também explica uma série de questões históricas, aí de repente o mundo todo faz sentido, não é aquela coisa que uma nação bate na outra, de repente tudo muda, que a gente aprende história, mas não faz o menor sentido, né? Se alguém fizer aquele enredo, fala, gente, esse roteirista é bêbado, né? Mas é isso não, aí agora de repente você vê que faz parte no sentido maior. E digo até mais, e aí eu falo com o meu lado espiritualista, a gente entende que esse mundo realmente é uma grande escola. E com cada passo a humanidade está evoluindo com mais aprendizado. E por quê? E como está subjacente a todo esse processo. Isso é muito bonito também. Então você junta a sua vida individual com a compreensão histórica e até, num nível ainda maior, o lado espiritual profundo que perspassa toda a humanidade. É claro que eu não vou fazer isso só num ou dois cursozinhos, isso é um trabalho de bastante cursos e vídeos para explicar cada um dos detalhes, mas eu vou fazendo aos pouquinhos e eu espero que realmente eu consiga passar isso para vocês ao longo do tempo, tá bom? Então, quem gostou, continua seguindo meu trabalho, se inscreva no meu canal, me acompanhe nas redes sociais sempre, porque eu pretendo colocar sempre cada vez mais. E, claro, à medida que for lançando meus cursos, que já estão prontos, eu vou botar nas plataformas, adquiram meus cursos, porque eles são bem legais e eu vou falar sobre vários assuntos interessantes a esse respeito, tá bom? A gente tem que deixar de ser perdido, né? O brasileiro é um ser muito perdido. Ele está tentando, agora está com interesse de mudar realmente a realidade política, mas será que entende? Poucos entendem. E o que entendem são daqueles poucas pessoas, aqueles líderes religiosos, filosóficos, etc, etc, etc. Até alguns filósofos aí, pensadores. Aqueles poucos que deram algumas respostas. A pessoa que se agarra aquilo, não, entendi tudo. Não, não. Tem muita coisa para entender, muita forma de ver o mundo. Vamos nos abrir várias visões do mundo, porque cada uma delas dá uma dica e no todo a gente vai entendendo como é que esse mundo funciona, aquilo vai fazendo sentido, aquilo vai ficando claro, aquilo vai fazendo sentido pra gente, aquilo vai ficando muito interessante. Aí a gente começa a ver. Então, a gente precisa de muita compreensão de como esse mundo funciona. Né? O que te disseram é algumas coisas certas, mas é só uma pontinha. Tá bom? Não é tudo não. Vocês têm que começar a abrir que tem muita coisa ainda pra gente aprender. Muita coisa. Tá bom? E o brasileiro precisa muito, porque como eu disse, desde a abertura desse vídeo, isso é importantíssimo. O brasileiro é um povo ainda muito perdido. Não sabe para onde vai, desorientado, né? Não sabe. Quer uma série de coisas, mas ele vai para onde? Faz como? Como é que eu consigo? Aí a gente sente assim, meio tipo numa correnteza turbulenta, né? Acontece um monte de coisa, um monte de gente, um monte de grupo brigando, líderes políticos vários, e de repente se junta, depois surge outro, você fica, caramba, gente, calma, peraí.
Deixa eu tomar um analgésico que tô até com dor de cabeça, né? Deixa eu tentar entender esse mundo. Então vamos parar, respirar profundamente e tentar entender melhor como é que o mundo funciona antes e até para conseguir melhor tomar nossas decisões na nossa sociedade, diante das outras pessoas, até na política, estrito senso, né? Partidos, candidatos, aí tá indo de eleição. Provavelmente vocês não vão ver esse vídeo até pelo menos, talvez só depois do primeiro turno, pelo menos. Mas a gente vai aos poucos e temos muita vida ainda pela frente para a gente ir ajustando o nosso passo, né? Então é isso, pessoal. Então é preciso conhecer o mundo, entender como ele funciona, tanto no nosso nível individual quanto nos grandes escalas e níveis de países e séculos, e, né, no tempo e no espaço, né? A gente precisa entender tudo isso para conseguir se posicionar de uma forma inteligente, lúcida, com clareza do que a gente está fazendo e ter uma vida melhor, né? Conseguir construir uma sociedade melhor, que a gente viva com mais prazer, satisfação, realização pessoal e liberdade, claro, como sempre. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje, gente, e até a próxima.